Oi, hoje é a resenha do conto O Cão, escrito por Ivan Turgenev, aqui da coletânea Clássicos do Conto Russo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Mas se admitirmos a possibilidade do sobrenatural, a possibilidade dele se imiscuir na vida real, então me permitam perguntar, qual é o papel que, depois disso, deve representar o senso comum? Assim começa O Cão, que conta a história de um cidadão russo, que é difícil de pronunciar o nome dele, deixa eu dar uma colinha aqui, e provavelmente eu vou esquecer ao longo do vídeo, mas ele se chama Porfiri Kapitonitch. Porfiri Kapitonitch, ou algo muito parecido com isso. Bom, o que acontece aqui no princípio dessa história? Essa frase que eu falei aqui para vocês é uma fala de um dos personagens, é alguém que está conversando aqui com o Porfiri. Na verdade, ele faz essa questão a respeito do sobrenatural. Então, os outros senhores que estão ali presentes, debatendo aquele assunto, a gente na verdade não sabe como é que tudo começou e caiu na questão do sobrenatural, né? Muitos comentam, isso existe, isso não existe, até que este Porfírio aqui fala lá no fundo da sala, não, aconteceu comigo algo sobrenatural, então isso que a gente está comentando aqui, discutindo, tem lá o seu valor, a sua verdade. Todo mundo, claro, fica cético, porque essas questões sobrenaturais, muita gente acredita, muita gente não crê em nada, né? Mas de qualquer forma, né, Porfírio tem a sua chance de contar o seu caos. E é exatamente o que ele passa a fazer, narrar o que aconteceu anos atrás, quando num certo dia, já à noite, ele foi deitar, já estava no seu quarto, apagou a sua vela e depois de alguns poucos momentos, ele começou a ouvir um certo ruído estranho, que ele não conseguia identificar exatamente do que se tratava. Mas depois de um pouco de concentração ele percebeu, peraí, o barulho está vindo debaixo da minha cama. E ele começou a atinar, peraí, esse barulho aqui, esse ruído acolá, ele começou a fazer uma imagem na sua cabeça. Tem um cachorro então embaixo da minha cama. Isso é barulho de ficar se arranhando, balançando as orelhas, uns típicos barulhos caninos, literalmente. Mas claro, quando ele resolve então tomar alguma providência, o que ele faz? Não, na verdade ele chama o seu criado, né? Grita de longe para o cidadão chegar, que vem, claro, com uma vela na mão, e ele diz, ó, tem um cachorro aqui embaixo, como é que você deixou entrar um cachorro aqui na minha casa? Aí o empregado, obviamente, vai dar uma olhada embaixo da cama e diz, não tem cachorro nenhum aqui, senhor. Nessa, o Porfírio fica, ué, mas eu estou ouvindo, eu tenho certeza disso. Bom, dito e feito, né? O que aconteceu ali realmente foi um ato assombroso, sobrenatural. O barulho existia, mas, de fato, não tinha nenhum cachorro ali embaixo da cama. Claro que isso ainda vai render mais eventos, mas eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, em todas as histórias de fantasma, de assombro, de terror, de horror, sempre temos aquele esquema básico. Nós temos uma situação que nos causa alguma certa sensação de mistério, principalmente nessas questões sobrenaturais, meio fantasmagórica, ou seja, a presença de um espírito rondando ali uma certa casa, um certo ambiente, no caso aqui, parte de baixo da cama do protagonista aqui dessa história. Sim, isso mantém o nosso interesse, como em outras histórias relacionadas ao gênero do assombro. E por um momento a gente fica curioso, tá? Ele sabe que é um cachorro, pelo menos em termos de ruídos, mas isso não é o suficiente, a gente quer saber por que tem um cachorro ali embaixo, né? Ele é um fantasma? Ele é o fantasma de um outro fantasma? A gente começa a fazer grandes elucubrações, né? Tentando já se adiantar aos próprios eventos da história. Só que a gente percebe de uma maneira muito fácil, muito rápida, que a história vai ficar um pouquinho arrastada. Quando o Porfírio, é o nome dele mesmo, acho que eu já estou falando errado o nome do protagonista, não é Porfírio mesmo. Quando ele resolve descobrir o que está acontecendo ali com ele, claro, ele já está com certo medo por causa da assombração. Ele vai fazer uma pergunta a uma tal pessoa, pedir um conselho do como resolver o problema. Depois ele passa para um outro cidadão, que também onde ele vai fazer pergunta, tentar achar uma solução. Ou seja, ele fica pulando de lá e cá e a história fica completamente arrastada. Quando ela entrou nesse fato, que custou mais ou menos umas 3, 4 páginas, eu falei, que história é essa?
A história não está vingando, literalmente. E o interesse que eu tinha da assombração foi se esvaziando completamente. Ou seja, aquela sensação de estar incomodado com o desdobramento de uma história de terror, de assombro, foi por água abaixo. Eu fiquei completamente perdido, vendido na história, né? Eu já não tinha mais interesse em acompanhar, de tentar descobrir o que tem ali embaixo da cama do sujeito. Se é um cachorro ou não, já não importava mais, porque literalmente o escritor estava enrolando a sua história. Na verdade, depois ele chega numa situação onde ele encontra uma solução literal para o seu problema, né? Conselho de alguma dessas pessoas que ele consultou. Mas você fica com a sensação imediata que, quando enfim aparece a solução do problema, por que isso não aconteceu na primeira oportunidade, para a primeira pessoa que ele perguntou? Porque entre uma coisa e outra, só tem enchimento de linguiça, literalmente é pura gordura que o texto possui. Algo que realmente me incomodou bastante e me fez quase desistir do texto. Claro, eu nunca faço isso, né? Principalmente, claro, quando é um texto curtinho, um conto, eu vou até o fim, mesmo que doa bastante. Claro, às vezes eu abandono a leitura e só volto ali depois de dias. No caso aqui, eu ainda continuei. E depois também, uma coisa curiosa, entre esses momentos, até chegar nessa transformação da história, uma pequena segunda parte, digamos assim, desta narrativa, eu percebia que de vez em quando existia um comentário um pouquinho engraçado. Mas eu falava, ah, parece engraçado, parece que é pra rir, né? Mas eu não ria, porque talvez eu já estivesse desgostoso pela parte de assombro que tinha evaporado. Quando chegava uma partezinha engraçada, eu também achava, ah, não tem graça nenhuma. Isso acontece em vários momentos em toda essa primeira parte. Depois, quando entrou o texto na segunda parte, depois na terceira, que eu percebi, peraí, essa história aqui é cômica. Ela pretende sim ser engraçada, trazer gracejos em cima dessa temática do assombro. Claro, vai existir outros momentos um pouco mais tensos na história, mas continua no fundo com os tons cômicos aqui e acolá. Depois, para falar a verdade, no decorrer do texto, eu consegui rir um pouquinho. Digamos assim que a parte cômica se ressaltou um pouquinho mais, mesmo também voltando àquela coisa mais tensa. Mas enfim, realmente quando entra na segunda parte, o texto ganha uma outra abordagem, só que aí mais que não tem nada a ver com assombração mesmo. Literalmente, o texto passa por três fases. E na primeira, você realmente pode dizer que é uma história de assombro, de fantasmagoria. Até o próprio Porfírio pergunta para um personagem, você acredita que isso aqui é uma manifestação fantasmagórica? Sim, esses termos de fantasmas só na primeira parte, porque na segunda é uma coisa bem fofa, digamos assim, porque a solução dada para o personagem, eu não vou dizer, é interessante, mas também é uma coisa meio maluca, depois você fica pensando, isso realmente funciona? Pode ser que sim, pode ser que não. Não importa. O que vale é que a história passa para uma terceira fase, onde temos exatamente a volta da tensão, como eu já havia comentado. A questão meio maluca, aparecido do nada, para falar a verdade, gera uma tensão na leitura. Você fica, opa, o protagonista está correndo um certo perigo. Só que quando você percebe qual é essa situação, você também começa a lembrar que, peraí, todo o contexto de fantasma desapareceu, mas de uma maneira tripla agora, né? Se antes foi por causa de uma pequena gordura do próprio texto, depois foi em termos do desdobramento da história, porque a segunda parte que eu disse que é fofa, ali a gente meio que esquece. Você pensa, ah não, daqui a pouco retorna. Mas quando vai à terceira parte, que tem uma certa tensão relacionada com cachorros também, aí você pensa, que coisa mais maluca, o escritor esqueceu que ele estava escrevendo? Pode ser que sim. Falando no título da história, né? O Cão. Na verdade, são três cães que aparecem aqui nesse título. Com certeza, a gente pode dizer que a história é dividida em três partes, cada parte com um cachorro diferente, com importância diferente. Claro, o segundo cachorro ele volta também na terceira parte, mas com certeza o primeiro cachorro, que é o tal cachorro, entre aspas, fantasma, que a gente nem tem certeza disso, ele não volta a aparecer. Literalmente, a história vai se perdendo. E aí, quando você lembra qual é o mote da história, que exatamente homens estão discutindo a respeito dessa temática, né? Aquela conversa, né? Sobre o sobrenatural. E alguém diz, não, eu tenho um caso a contar sobre o sobrenatural. X, é isso. Eu ouvia ruídos embaixo da minha cama e eu supus que seria um fantasma, porque literalmente o cachorro não estava lá embaixo.
Sim, ok, bacana, só que depois a história vai se desdobrando e ela some, a temática desaparece. Mas claro, a gente precisa lembrar de um detalhe interessante que durante toda essa narração dos fatos anteriores em anos distantes do Porfírio, as pessoas que estão ouvindo, os demais cavalheiros ali presentes, de vez em quando eles soltam uma risadinha aqui, acolá, né? Tipo, não acreditando no que ele está narrando de verdade, né? A gente pode considerar que realmente a história, como um narrador, um contador de história, tudo vai se perdendo aos poucos. No final das contas, se ele continuasse a dizer o que está acontecendo, ele ia entrar numa outra história de um outro quarto cachorro, numa situação mais que não tem conexão com as outras. E cada vez mais a história do fantasma ia desaparecer mais e mais. Levando nesse sentido o que é dito pelo primeiro personagem nessa abertura do texto e que eu li para vocês, que ele fica se questionando, né, se os eventos sobrenaturais existem, como devemos proceder, devemos acreditar nisso ou não. Sim, a história tem uma estrutura que condiz com isso, mas no decorrer a gente pode dizer que tudo vai se perdendo. Nos comentários aqui, antes de começar o texto, a respeito do escritor Ivan Turgenev, se comenta que esse escritor russo trabalhava bastante com a questão dos contos orais. Sim, as histórias contadas que vão se perpetuando ao longo de décadas e décadas. Depois alguém faz um registro. Não que essa história aqui especificamente seja o caso. Na verdade, o que o Ivan Turgenev estava tratando aqui é justamente das pessoas que oralizam alguma história, contando um caso. Por isso, na verdade, que essa história ela meio que vai se perdendo, ela não tem uma estrutura fixa, que tem um objetivo claro. O sujeito começa a contar sobre algo X, depois passa para Y, chega a Z com muita facilidade e nem percebendo que mudou de assunto. Basicamente a gente pode dizer que é isso. Resumindo, você pode até se interessar por esse texto, ficar muito curioso lá na primeira parte, achar fofinho a segunda parte, ficar tenso na terceira e última, mas no fundo, você pode chegar à conclusão que, caramba, que história mais maluca é essa? E no meio disso tudo, você tem a sensação que a história é completamente cômica, que talvez não deva ser levada a sério. Não que seja bem costurado o texto cômico que você vai rir bastante. Você fica sempre na dúvida, isso aqui realmente era para rir ou não era para rir? Era só um gracejo que de vez em quando o autor foi embutindo aqui no seu texto. Fico na dúvida também a respeito disso. Enfim, para O Cão, escrito por Ivan Turgenev, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Tá de bom tamanho. Agora falando em temática fixa, vamos amanhã para Machado de Assis com Mulheres de Machado, ou seja, essa coletânea aqui faz uma coletânea de textos que valorizam os perfis femininos tão importantes para a literatura machadiana. Amanhã vamos conhecer mais uma moçoila aqui em Mulheres de Machado. Já li o texto, é interessante, alguns probleminhas, calcular, mas no vídeo de amanhã eu comento mais a respeito disso. E enquanto ele não chega, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!